Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão, pela oração. Vamos em Gênesis, amados, continuar a exposição aqui, no capítulo 4 de Gênesis. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 4, e eu irei expor o texto aqui dos versos 8 ao verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte, amados, do verso 8 a 10. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Verso 9. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Verso 10. E ele disse, o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Oremos. Pai eterno, estamos aqui diante do texto bíblico, diante dessa preciosidade para as nossas vidas, pois Deus, a tua palavra é o alimento, é o meio instituído para a salvação dos homens. Para os crentes é o meio santificador, é o meio fortalecedor, e precisamos do devido entendimento desta sessão da tua palavra. Que o Senhor venha nos agraciar mais uma vez, que o Senhor venha abençoar, Deus, a sua igreja e todos os ouvintes. Se santos e eleitos como a tua igreja, fortifica-os. Se perdidos e encontrados ainda no erro, que o Senhor os resgate conforme a tua soberana vontade e propósito de eleição. Te agradeço por mais um momento onde eu posso expor e participar, Deus, de tão sublime ato, que é ministrar a sua palavra. Indigno sou, miserável sou, e não, Deus, poderia estar aqui olhando e ministrando esta palavra se não fosse pelos méritos do seu Filho Jesus, ao qual recorro para perdão dos meus pecados. Que o Senhor venha me ajudar, me dar clareza, sobriedade sobre o texto e também aos meus irmãos. Te peço, Deus, neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos então na parte onde encontramos o primeiro assassinato nas Escrituras, a origem então do pecado que já vimos na queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Agora ele é passado de uma forma natural, ordinária, digamos, para os seus filhos. Nós estamos aqui então, amados, no livro de Gênesis, e o livro de Gênesis é onde temos o contato com a origem de todas as coisas. Se precisamos entender biblicamente da onde veio o pecado, da onde veio as primeiras alianças, aonde que veio a criação, aonde que ela surgiu, este é o livro. Moisés escreve este livro para nos trazer o princípio, o bereshit de todas as coisas. Esse é o seu objetivo, essa é a sua intenção. Então, ao olhar o livro de Gênesis, devemos ter a ótica de que Moisés quer nos passar o início, o princípio. Aqui nós vamos entender as alianças divinas, as alianças feitas com Adão, as alianças feitas com Noé, com também Abraão, tudo neste livro. E assim também, infelizmente, algo que é um dessabor para nós, é essa questão do pecado, a origem de todo o mal está aqui. Então, amados, o relato da queda, ela culmina agora no homicídio. Veremos o primeiro homicídio, veremos como se sucedeu isso. Semana passada, se os irmãos estiverem lembrados, eu expus aqui aos irmãos a condição de Caim. Os dois últimos sermões foi sobre as primícias, as ofertas de dois homens, os irmãos, Abel e Caim. Nós vimos que através da vida desses dois irmãos, nós temos a representatividade
das duas descendências que foi prometida à mulher. Lá no proto-evangelho, no capítulo 3, verso 15. Vamos lembrar? Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esse é o prenúncio da sentença à serpente, Satanás. Então aqui nós temos entendimento que surgiria uma semente oriunda de Satanás e uma semente oriunda da mulher. Uma descendência que ferirá a tua cabeça, pisaria na cabeça da serpente, estabeleceria vitória, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós sabemos, amados, que aqui temos uma promessa de uma descendência que traria vitória em cima de Satanás e a sua prole. Porém, as duas seriam inimigas. E isso já é logo representado pela figura de Abel e Caim. Na continuação do texto, nós vemos que Deus escolheu um para ser a sua descendência espiritual, e isso vem através do seu bom propósito e soberana vontade, e outro não. Nós vemos a doutrina da eleição já nos inícios, já no princípio de toda a humanidade, e isso é inquestionável. Pois aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim. E nós sabemos, amados, segundo os relatos do Novo Testamento, principalmente em 1 João, capítulo 3, verso 12, onde João diz que Caim era filho do maligno. Caim, ele vinha de uma descendência maligna. O seu pai era o diabo, e o diabo é o homicida, ele é desde o princípio homicida. Um assassino. Mentiroso. E Caim compartilha dos mesmos atributos. Mas, amados, algo que nós devemos olhar para o texto, algo que eu e você devemos tomar cuidado, é de como se inicia toda essa questão. Porque já estamos nos finalmente, né? Quando Caim realmente consuma o ato pecaminoso de assassinar. Algo que diante da sociedade é horrendo. Ninguém aqui, até mesmo a lei natural dos homens, abominam este ato do assassinato. As piores penas, os advogados sabem disso, está para o assassinato. O direito à vida é algo crucial para todo ser humano. Então, quando eu tiro a vida de alguém, até mesmo diante de homens ímpios, isso é um ato indevido, um ato grotesco. Então, o que você tem que tomar cuidado aqui no texto? É perceber os detalhes. Como que tudo se iniciou? Como que chegou neste ponto? Por quê? Porque você deve ter sinceridade consigo mesmo, de que tanto eu quanto você temos essa plena capacidade de assassinar alguém. Dentro de nós existe o Caim. E você deve ser sincero quanto a isso. Então, amados, Tiago, ele ilustra bem isso para nós. Se você perceber, Tiago capítulo 1, verso 15, né, eu gostaria que você até abrisse sua Bíblia. Né, vamos começar a exercitar um pouco aqui, né, nosso manuseio bíblico. Né? Tiago capítulo 1, verso 15, vai dizer o seguinte, amados. Veja o 14 também, interessante, né? Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou pela sua própria cobiça, ou seja, o desejo da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O salário do pecado, amado, sempre será a morte. A consequência final do pecado sempre será a morte. Seja ela espiritual ou até mesmo física, como vemos aqui. Mas perceba que Tiago quer ilustrar a nós que o pecado ele começa de uma maneira pequena. Ele começa com um detalhe. Ele começa com os seus olhos desejando. A concupiscência,
aos seus desejos. Começa no seu desejo, para depois de ser concebido, ou seja, engravidar, ele vai dar à luz a um filho. E quem é esse filho? A própria morte. Ou seja, você gera dentro de si mesmo aquilo que te assassina. Olhando para isso, para textos como esse de Tiago, devemos lançá-los para o texto onde estamos aqui, que fala de Caim. Porque exatamente isso aconteceu com ele. Vemos o desapontamento, a raiva, os ciúmes e, por fim, o assassinato. O ódio de seu coração leva-o a assassinar com as suas próprias mãos. Mas tudo começou, amados, com um parâmetro. Como que Caim, isso foi pregado aqui, ele descobriu que Deus não aceitou sua oferta? Justamente por analisar a vida de Abel, seu irmão. Ele começou então a estabelecer parâmetros com uma vida abençoada e uma vida não abençoada. Ele passou a invejar o seu irmão. Os seus olhos cobiçaram aquilo que o seu irmão tinha. Então ele teve sim essa concupiscência. Ele teve esse desejo de obter algo que ele não tinha. E quando ele viu que não teria realmente, ele ficou desapontado, enraivecido, com ciúmes descontrolado, até o ponto... tá ruim mesmo, hein, Rodrigo? Vou usar o seu. Até o ponto, irmãos, de assassinar seu próprio irmão. E isso deve nos trazer alguns pontos de atenção. Porque aonde o seu pecado está te conduzindo? Até onde ele está te levando? Será que realmente eu ou você já não estamos neste caminho de Caim? Essa é a grande pergunta. Aonde que a sua cobiça ou a concupiscência dos seus olhos tem te levado? Aonde que os seus desejos e motivações que você deixa de lado e você não sonda eles? Você precisa sondar suas motivações, irmãos. Todos os dias. Por que que a oração matinal, a oração no final do dia principalmente, ela é importante para nós? Porque é justamente no final do dia onde refletimos. Refletimos sobre o que olhamos, o que desejamos, o que fizemos. Quais foram nossos atos naquele dia? Você ir dormir sem uma oração, sem essa reflexão, é um grande ato de ateísmo, irmão. De despreocupação com a sua alma. Amados, como dito, temos o relato então das duas descendências, mas principalmente eu quero que você volte seus olhos para o texto como o descumprimento dos mandamentos de Deus. Quando eu falo dos mandamentos de Deus, logo pensamos no decálogo e principalmente nas duas tábuas. Nós sabemos que o sexto mandamento é justamente não assassinarás. Isto é extremamente proibido perante Deus. Deus, ele abomina qualquer tipo de cerceamento da vida. Deus abomina, isso vai contra o caráter moral de Deus. Mas como tudo começou? Deus viu o coração infiel e a fisionomia caída de Caim. Ele advertiu Caim, não advertiu? Ele não perguntou sobre a sua ira, por que você está irado? Por que você está com seu semblante caído? Como se ele estivesse perguntando, é razoável essa sua ira? Amados, o pecado já rastejava como uma besta selvagem, esperando para destruir Caim. A ponto de Deus dizer a Caim, o teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo, cumpre a ti dominá-lo. Caim, amados, alimentou a besta selvagem da tentação. E aqui é um grande problema. Você que, e como eu também, temos essa cobiça, e nós temos cobiça em nossos corações. Nós cobiçamos, irmãos. Nós devemos prestar atenção se essa cobiça ela está sendo alimentada ou não. Certamente, sabendo do fato
de que cobiçamos as coisas, de que temos essa concupiscência devido ao pecado remanescente em nossos corações. Mas o próximo passo é não só ter, mas alimentar isso. É a grande questão, irmãos. Se você sabe o ponto aonde está despertando essa cobiça, por que você continua olhando? Por que você continua se dirigindo a ela? Talvez Eva, quando realmente pegou do fruto que era proibido, certamente ela deveria passar perto daquela árvore. E o texto diz que o fruto era agradável aos olhos. Era desejável. Como um cristão, nós sabendo sobre essa tendência, sabendo que ali existe um perigo e uma grande placa, não se aproxime, eu devo evitar estar ali perto. Eu devo evitar tomar aquele caminho. E não é o que aconteceu com Caim, não foi o que aconteceu com Eva, pois eles desejaram e continuaram alimentando esse desejo. Amados, Caim alimentou a besta selvagem da tentação, e não só isso, depois ele abriu a porta e convidou ela a entrar. Ele convidou o irmão para conversar e o matou a sangue frio. Caim, filho do maligno, como seu pai era um mentiroso, um assassino, como o próprio Cristo diz em João 8,44. Então, amados, diante disso nós vemos no capítulo 3, quando o homem peca contra Deus, quando o homem abandona Deus, e aí nós enxergamos a primeira tábua sendo totalmente negligenciada. E no capítulo 4, o que nós vemos? O pecado contra o homem. A construção de Moisés, se você tiver o cuidado na sua narrativa, você irá perceber que tudo inicia com o rompimento com Deus. No próprio relato de Caim e Abel, o primeiro rompimento de Caim foi para com Deus. Só que quem sofre as consequências de um rompimento com Deus? O homem. Quem está ao nosso redor. Por isso que o resumo da lei no Novo Testamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas uma coisa vai te levar a cumprir a outra. Assim como falamos na IBD que a sua vestimenta ela só irá mudar quando você tiver uma concepção de quem Deus é e isso refletir no seu coração. Assim também serve para os nossos relacionamentos sociais. Quanto mais amamos a Deus e tememos a Ele, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também serão beneficiadas. Porque assim como Deus é pró-vida, Ele é pró-honra, pai e mãe, as autoridades. Assim como todo o caráter moral de Deus nos 10 mandamentos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais enquadrado naquilo você estará. Então você não terá esses desejos de matar, de mentir. Você será cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. E assim nós temos uma advertência, porque vemos a consequência de rejeitar a palavra de Deus. Vemos aqui as terríveis consequências que aqueles que não ouvem as advertências divinas e são levados à total destruição. Moisés deixa claro que não há pecado que fique encoberto aos olhos de Deus. Aqui, aquilo que é feito às escondidas na terra é visto pelo céu. Deus viu Adão e Eva no Éden, quando comeram o fruto proibido. Também viu Caim matando Abel. E também viu Davi na cama do adultério com Betseba. Também viu Ananias e Safira no Novo Testamento mentindo e enganando. E assim também vê a você e a mim. Não existe nada encoberto diante de Deus, irmãos. Você pode enganar os homens ou pode enganar a si mesmo, mas a Deus você não engana. Uma coisa que Moisés pretende nos mostrar é justamente isso, que Deus está atento e olhando tudo. Bom, isso é apenas a introdução. Entraremos no texto. O título da minha mensagem hoje é o fratricídio. Né? Fratricídio é justamente assassinato de irmãos. Tá? É um crime. Tá? Um crime horrendo. E que acontece muito. Verso 8. Diz o texto aqui, utilizando agora João Ferreira de Almeida, revista atualizada, o seguinte. Falou Caim com seu irmão Abel. E estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Então a primeira coisa, amados,
falou Caim com o seu irmão. Talvez a sua versão já esteja vendo aí alguma diferença, alguns acréscimos aí. Mas vamos por partes. A resposta de Caim, amados, porque aqui nós temos uma sequência do texto, de uma narrativa. O texto antes deste verso, verso 7, é justamente Deus indagando Caim. Se tu fazes o bem, não serás aceito? Deus perguntou a Caim. E se não fazes o bem, um pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Então, amados, o que nós temos aqui? Deus confrontando Caim quanto ao seu pecado que estava no seu coração. Do verso 7 para o verso 8, ainda não havia sido consumado o assassinato físico em si. Talvez no coração de Caim ele já houvesse assassinado o seu irmão. Mas perceba que no verso 8 nós já temos a resposta de Caim quanto à confrontação de Deus. Ou seja, Caim recebeu a palavra de Deus, foi confrontado, assim como nós somos confrontados constantemente pela sua palavra. E logo após isso existe o quê? Uma resposta. Caim ofereceu sua resposta. E está aqui no verso 8. Como que é essa resposta? Primeira coisa, ele foi até seu irmão e falou com ele. Então, a palavra-chave aqui, amados, irmão, você vai perceber que ela ocorre aqui 7 vezes em Gênesis 4, do verso 2 ao verso 11. E essa é a emergência da rivalidade entre os irmãos. Um problema que graçará como uma praga, atingindo a cada uma das famílias piedosas de Gênesis. Ao exteriorizar seu ódio, Caim começa a primeira guerra aqui, amados. Uma guerra religiosa, uma guerra espiritual. Uma vez que ele renuncia a Deus, também renuncia a sua imagem. Olha só, amados. Caim está em busca aqui, nesta resposta a Deus, de um alvo. E os irmãos perceberão que em toda a genealogia de Gênesis, isso vai se perpetuar. Isso vai continuar. Não parou apenas em Caim. Isso vai continuar a ser repetido, essa guerra espiritual, essa inimizade. Caim é o primeiro a buscar um alvo. E buscar um alvo é a sua resposta diante da confrontação que Deus ofereceu. Ele chama a atenção, e chama muito a nossa atenção isso, e impressiona o fato de que Caim, ficando devendo essa resposta, ele volta-se para o seu irmão, cujo favorecimento fê-lo sentir humilhado. Inveja, cobiça, ciúmes. Caim fala com Abel, ele mesmo procura confrontação com seu irmão, ele busca esse conflito, e não espera por uma oportunidade para pecar. Caim não espera pela oportunidade. Caim, ele cria a oportunidade. Caim acelera o pecado. Quando eu digo que Caim abriu a porta para o pecado entrar, mesmo diante de Deus falando a ele, olha, o pecado jaz à porta, o pecado está à espreita para te dominar. Caim, e quando ele abre a porta, o que eu estou querendo dizer? Ele está criando a oportunidade para pecar. Por isso ele foi até seu irmão e falou com ele. Então, amados, algumas traduções vão dizer, tem 2 pontos, vai dizer, vamos ao campo. Né? Tem esse acréscimo. Porque foi justamente o que eles foram fazer. Eles foram ao campo segundo um chamado de Caim. O ser humano, amados, perceba que interessante. Ele não pode apenas resistir ao pecado. Não é uma questão só de resistir ao pecado. Mas também, amados, ele é totalmente capaz de dar espaço ao pecado em sua vida. Ele é capaz de criar oportunidades para se pecar. E isso que é o agravante. É aqui que nós temos uma grande diferença entre os eleitos de Deus e os não. Os não eleitos, eles não têm compromisso algum com a palavra de Deus. E quando eu não tenho compromisso com a palavra de Deus, eu descarto qualquer meio de resistência ou até mesmo meios que me impeça de pecar. E eu ajo contrariamente às Escrituras, eu passo a criar meios. É aquela grande história. Você sabe que é pecado, você sabe que certa influência levará você a pecar,
Você está certo de que determinadas situações levará você a pecar. E mesmo assim você está onde? Está lá no meio. Está lá no meio. É aquela história, irmãos. Eu sempre uso jovens para ilustrar isso. Né? E acredito que até mesmo alguns homens piedosos, como Paul Washer, já utilizaram da mesma ilustração. Né? Se você sabe que você tem essa tendência pecaminosa, uma cobiça, um desejo por algo. Né? Por exemplo, se você sabe que é no seu quarto escuro, sozinho, com a porta trancada, que você vai ter acesso a certas coisas com o celular na mão, por que você se coloca nessa situação? Por que você tem o celular? Por que você, então, não cria meios para fugir disso? A resposta é simples. É porque você ama o que você faz. A resposta é simples. É porque você quer aquilo. Você deseja aquilo. E você cria oportunidades, inclusive, para estar nisto. Existem pessoas que planejam o pecado, irmãos. E planejar o pecado é algo muito complicado e alarmante para nós. Planejar, criar situações para que você realmente desfrute e sacie o seu desejo. Isso é alarmante. A primeira coisa que olhamos em Caim é isso. Ele indo falar com seu irmão para criar uma oportunidade para pecar. E quando você olha para esse início do texto, você deve olhar para a sua vida. Você cria oportunidades para pecar? Qual é o efeito da palavra de Deus? Porque assim como Caim, todos nós somos alertados constantemente. Nós somos confrontados por Deus. Justamente para que você evite isso. E você tem evitado. Não só evitado. Nem entra em questão você planejar pecar. Essa foi a atitude de Caim, irmãos. E qual é o ponto mais confrontador aqui para nós? Caim era filho do diabo. Caim era filho do diabo. A Bíblia, ela não retira esforços. Ela não retira esforços para nos informar quais são as qualidades de um eleito, mas ao mesmo tempo quais são as qualidades de um ímpio. A Bíblia, ela não mede esforços, irmãos. Ela fornece em cada livro, em cada parte das Escrituras, os parâmetros eternos e os parâmetros mundanos, caídos. Justamente porque ela serve para nos mostrar o caminho. Como que você ensina seu filho? Você não pode ensinar seu filho só falando das coisas boas. Você tem que falar, filho, você não pode mentir. Aí você tem que falar por que ele não pode mentir. Primeiro, porque o pai da mentira é o diabo. Segundo, mentira vai gerar isso na sua vida. As pessoas não vão olhar para você com crédito. Você conhece pessoas que não se escreve o que ela fala? Porque uma hora ela fala uma coisa, daqui a pouco ela mudou já. Ela não mantém a sua palavra. Pessoas mentirosas. Certamente pessoas mentirosas numa sociedade, elas não são benquistas. Você mesmo não quer andar com mentiroso. Você mesmo. Estava vendo lá, falando com o Fábio, o próprio Marcola, preso, né? Não estou querendo falar nada de voto, em quem você vote, mas ele falou que um dos candidatos a presidenciáveis aí, ele falou, esse aí é um pilantra. Não é confiável. Entre os próprios bandidos, eles não gostam de estar entre os mentirosos e os enganadores. Tanto que na favela, se você for o X9, o que acontece com você na favela? Se você entregar, te matam. Então, para você ver como a mentira não é algo benquista. Caim é mentiroso. Caim está utilizando de mentira. A Bíblia não relata com detalhe o que ele falou a Caim. Mas certamente foi convidativo. Foi algo com uma aparência boa. Foi algo que, porque Abel, se soubesse que estaria indo para ser assassinado, certamente ele não iria. Você iria? Nenhum de nós iríamos. Mas ele foi, segundo essas palavras. Por que eu digo que Caim renunciou à imagem de Deus?
O primeiro passo da renúncia de Deus é o uso da mentira. Traição e hipocrisia. Caim não espera uma oportunidade para pecar, mas cria pessoalmente, montando o próprio palco para seu espetáculo horrendo. Ele acelera o pecado, esconde-se atrás de suas palavras, pois tinha as palavras aveludadas, um coração perverso, porém transvestido e embalado com boas ações. Palavras doces, um coração amargo, assim como Judas, que traiu Jesus com um beijo. Judas traiu a Cristo no lugar onde eles oravam juntos. Veja quais são as características dos ímpios, irmãos. Os ímpios, eles também não medem esforços para enganar, para dissimular. O ímpio não tem um caráter reto. O ímpio, ele não tem um coração banhado com justiça. Não tem. Ele está pronto a enganar, a mentir, a dissimular. Abel era um homem que andava com Deus. Sabemos disso. Como o próprio texto de Hebreus diz. Mas, amados, Caim era o inverso. Caim era o contrário. Caim renunciou à imagem de Deus. O que é renunciar à imagem de Deus? Pois nós vimos no relato da criação que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando que renunciamos a isso? Quando começamos a adotar um nível parentesco, características de uma outra descendência, que não é dela. Por que Deus nos emite o seu caráter moral? De duas formas, como já estudamos na EBD da nossa confissão. Ele imprime o seu caráter moral no ser humano, e isso é o que nos dá uma consciência do que é certo e errado. Só que muitos anulam a sua consciência, como Caim está anulando. E além disso, é tão importante para Deus essa semelhança a Ele, essa imagem divina, que Ele revela o seu caráter moral através dos 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos está lá: não assassinarás. Caim está fazendo o que com essa imagem de Deus? Amassando e jogando numa lata de lixo. Caim não está nem um pouco preocupado se ele é semelhante a Deus ou não. A preocupação de Caim é de saciar os seus desejos e a sua cobiça. Um homem pecador, um homem cobiçoso, juntamente com um homem que renuncia a Deus, ele não tem limite para os seus pecados. Não tem limite. É aquela questão de você saber que está errado e mesmo assim continuar fazendo. Você está renunciando à imagem de Deus. Caim, quando ele chega a Abel, ele se disfarça de amigo. Ele se disfarça de semelhante, de irmão. Dissimulou, enganou. Premeditou o crime. Não foi um impulso repentino. Ele não acordou da noite para o dia falando: vou assassinar meu irmão. Não, amados, não foi assim. Não foi um impulso repentino. Na verdade, ele alimentou o ódio no seu coração. Ele odiou não pelo mal que Abel havia praticado, mas pelo bem. E isso que é injustificável, irmãos. Não foi por algum erro em Abel, mas pelas virtudes. A luz de Abel cegou Caim. A vida de Abel gestou a morte no coração de Caim. Qual é o motivo da sua inveja e da sua cobiça? Da sua ira? Por que a primeira confrontação de Deus é: a sua ira é razoável? Por que você está irado, Caim? Quais são as suas motivações, amados? Moisés, concisamente, com precisão, sendo incisivo, ele repreende a perversa deslealdade do hipócrita. Não existe nada mais nojento, amado, esteja certo disso, do que uma pessoa enganosa, hipócrita e mentirosa.
Não existe mais nada mais nojento do que uma pessoa enganadora. Isso é perverso. Isso não é semelhança com Deus. Não é. Semelhança com Deus é que, custe o que custar, fale a verdade. Falando ainda de filhos, eu já disse, acho que para a Ana Paula ou para o Fábio, ou para o Gessé, não lembro para quem, eu falei, quando seu filho fizer algo de errado, mas ele confessar e falar o que é certo, você tem que premiar o seu filho. Você tem que exaltar a atitude dele. Você não deixa de repreender pelo que está errado, correto, mas você não abafe, não elimine o ponto e a virtude que ele está tendo de falar a verdade. Muito bem, filho. Por você ter falado a verdade, vou até abrandar um pouco a sua pena. E ela será exaltada. Porque, amados, falar a verdade está se tornando algo raro no nosso meio. Está se tornando algo raro. Você, às vezes, prefere a mentira só para ser benquisto pelas pessoas. Você prefere o engano só com a preocupação de que as pessoas irão achar de você. Mas e Deus? Será que Deus estava sondando essa conversa de Caim falando com seu irmão? Vamos ao campo. Deus já sabia todas as motivações. E conhece as minhas e a sua também. Conhece. E o texto prossegue. Estando eles no campo, então veja, eles se encontraram no campo, longe dos pais, em um lugar onde ninguém mais pudesse vê-los e ouvi-los. Para Abel não havia qualquer chance de gritar ou pedir ajuda. E para Caim, nenhum perigo de alguém estar observando. Amados, os ímpios, os filhos do diabo, eles agem numa hipocrisia tamanha que eles não têm a percepção alguma de que Deus está olhando para eles. Eles anulam esse fato. Na verdade, eles sabem. Mas eles anulam. O engano é tão grande, a mentira é tão grande no coração deles, que eles pensam, Deus não está me vendo. Mesmo sabendo que existe um Deus. Porque, amados, não creia, não venha pensar que o ateu ele não acredita em Deus. Não, ele quer provar que não existe. É incoerente pelo próprio ser humano, feito com essa característica espiritual, ele pensar que não existe algo superior a ele, uma divindade. Tanto que existem as religiões pagãs. Amados, os ímpios agem dissimuladamente consigo mesmos, com a sua própria pessoa. Isso é o cúmulo, irmãos, do engano. Eu querer me auto-enganar. Eu já vi pessoas que acreditam na própria mentira. Isso vira uma doença. Isso vira uma doença. A pessoa é tão mentirosa. Eu tenho amigos assim. Não, amigos, né? Colegas, né? Colegas que eles falam tantas mentiras que eles acreditam nas próprias histórias mentirosas. Um ímpio que rejeita a Deus, ele anula, ele acha que a vida que ele está, ela é desprovida de qualquer observação divina, de qualquer controle divino. E ele fica preso naquele engano. E essa é a astúcia de Satanás. Esse é o emprego dele, é criar em nós uma realidade, e olha que os meios que ele tem, esse mundo aí é bem farto, viu? De te prender neste mundo a ponto de que você esqueça de que existe algo superior. Essa é a astúcia de Satanás, esse é o maior engano. Por que lemos na EBD que aqueles que amam o mundo, ou as coisas que estão nele, o amor do Pai não está nele? Justamente porque essas pessoas estão presas em um sistema falido e são enganadas e regidas por este príncipe. Olha a atitude de Caim. Por que ele levou para o campo? Poderia ter assassinado ele na própria casa? Poderia ter assassinado em qualquer outro lugar? Poderia. Mas não, ele quis levar para um lugar. Por que os assassinos aí, você já que viu da Atena, né, já viu vários noticiários também de assassinato, geralmente a pessoa leva para onde? Para o meio do mato. Por que ela leva para o meio do mato? Porque ela pensa que ela não está sendo vista.
Ou tentam ocultar o cadáver. Né? Elas estão no engano, irmãos. Elas esquecem que tem um Deus que está ali do lado, ali vendo. Vendo e permitindo que aquilo aconteça. Aí eu penso nos meus pecados. Quando eu dissimulo comigo mesmo, e eu esqueço de que no meu ato pecaminoso Deus está ali do meu lado, olhando o que eu estou fazendo. Essa é a atitude de Caim, amado. E talvez seja a sua também. Talvez seja a nossa. Eles estavam no campo, na solidão. E a inveja e a ira de Caim se transformam em ódio diabólico. Brutalidade animal. O ódio torna o mundo pequeno demais para duas pessoas. Quem odeia, que deseja que o outro não viva mais no mesmo mundo que ele, o ódio sempre exige uma decisão. Ou eu, ou ele. Você tem isso no seu coração, amado? Aquele que odeia seu irmão? O que João diz? O amor de Deus não está nele também. A palavra de Deus não está nele também. Sabe aquelas pessoas? Não, eu te perdoo, mas não quero você perto de mim. O que essa pessoa tem no coração? Ódio. Ou eu, ou ele. Amados, a primeira coisa que um verdadeiro cristão recebe é a misericórdia. É a anulação de todos os seus débitos, todas as suas dívidas para com Deus. Um cristão é inconcebível ele não perdoar. É inconcebível. Tanto que a oração do Pai Nosso é: perdoai as vossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Um está para o outro. Não existe a condição de você, quem quer que seja, de você odiar. De você falar a ponto, não, ou ela ou eu. Não. Porque você recebeu a graça de Cristo. Cristo não levou em consideração os seus atos e morreu no seu lugar. Quem me dá o direito, então, de olhar para a pior pessoa deste mundo, até mesmo o assassino dos meus pais, e não querer perdoá-lo? Não estou dizendo que é fácil. Mas se a graça de Deus habita no seu coração, se você foi regenerado por Cristo, certamente você vai ter essa disposição. Amados, minha esposa sabe disso. Uma das pessoas que mais me fez mal na minha vida foi meu próprio pai. Meu próprio pai. Hoje, muito tempo eu andei com ódio do meu pai, raiva do meu pai. Muitos anos da minha vida. Mas, quando eu conheci a Cristo, eu entendi que Ele agiu pelos seus pecados. Eu entendi que Ele necessitava de graça e misericórdia. E quem deveria ser a primeira pessoa a oferecer isso a Ele? Eu. Hoje, meu pai é um dos meus melhores amigos. Meu pai fala comigo de Bíblia. Mas se eu guardasse raiva e ressentimento no meu coração contra meu pai, eu nunca poderia pregar o Evangelho para ele. Ninguém tem o direito de odiar outro. Porque nem mesmo Deus fez isso com você. E tinha todos os motivos do mundo para te odiar. Mas enviou seu filho para te perdoar. É impossível você conhecer a beleza do Evangelho e guardar esses sentimentos de Caim no seu coração. É impossível. Eu já mandei um vídeo no grupo da igreja sobre aquela senhorinha que tinha uma irmã gêmea e elas foram cativas naqueles experimentos nazistas. E a sua irmã e ela eram injetadas nelas vírus, doenças, justamente para a medicina e eles fazerem experimentos com os judeus.
Os nazistas faziam isso. Sua irmã morreu. Ela milagrosamente sobreviveu. Ela foi avançada de idade ainda. Em um belo dia, ela descobriu que o médico que aplicava as injeções que matou a sua irmã estava vivo. Sabe o que ela fez? No longo da sua vida, ela conheceu a Cristo. Certamente, ela marcou um encontro com esse médico. Na oportunidade, ela não conseguiu ir, mas ela mandou os seus parentes e mandou uma carta dizendo que perdoava aquele médico. E esse médico matou a sua irmã. Você perdoaria? Eu digo, se a graça de Cristo, se você conhece o Evangelho, você perdoaria. Não existe ninguém nesse mundo que mereça o nosso ódio. Ninguém. Você não é Deus. Só Deus pode rejeitar e pode salvar. Eu e você não. Eu e você não. Nós não somos deuses. Nós somos objetos de sua graça. E a sua graça comum, o sol nasce para justos e injustos. O ímpio, o satanista, ele permanece acordando sobre o mesmo sol que eu e você. Ele permanece, o satanista, respirando o mesmo ar que eu e você. Por que Deus fez isso? Para te mostrar que nós não somos melhores que ninguém. Caim queria ser melhor que seu irmão. Caim invejou seu irmão. Você tem esse sentimento de querer ser melhor que alguém? Por que você quer ser melhor que alguém? Cuidado que o próximo passo talvez seja ou ele ou você. Caim se levantou contra o seu irmão Abel, diz o texto, e o matou. O fratricídio não foi uma simples repetição ou continuação do pecado de Adão e Eva. Temos aqui um tipo completamente diferente de pecado. A transgressão de Adão e Eva contra a palavra de Deus envolveu uma culpa que se referia ao Deus Criador. Era o rompimento fundamental com Deus, o maior de todos os pecados. Este pecado fundamental trouxe consequências para um relacionamento. O rompimento com Deus acarretou com o rompimento entre os iguais. Aqui nós entendemos claramente que o rompimento de Adão e Eva acarretou com o rompimento entre nós. É impossível você dizer, estou bem com Deus. Minha vida espiritual está em dia. Ao mesmo tempo, destratando as pessoas ao seu redor. Uma coisa reflete na outra, irmãos. O nosso relacionamento pactual com Deus reflete no nosso relacionamento comunitário e social. Entenda isso. Não existe esse, não, eu faço as minhas orações, eu vou para a igreja, estou bem com Deus. Mas é um péssimo funcionário. É um péssimo marido. É um péssimo filho. É uma péssima pessoa. Não dá. Não dá. Tanto que a obra de Deus em nossas vidas se chama santificação. Deve existir uma melhora. Deve existir uma transformação no indivíduo. Martinho Lutero ele resume esse caso de Caim da seguinte forma, abre aspas. Caim peca em primeiro lugar pela arrogância e descrença. E isso vimos nos sacrifícios. Ao elevar-se acima de sua progenitura e pensar que Deus se agradaria dele por seu próprio merecimento. Esta soberba e orgulho da própria justiça são substituídos por inveja e ódio ao irmão. Por isso que, amados, as Escrituras é claro, o orgulho precede a queda, a destruição. Cuidado com o teu orgulho. Cuidado com a tua soberba. O próximo passo é a sua total destruição. E entenda que essa destruição é destruir quem está ao seu redor. Por que o orgulho faz? Já continuo com a citação de Lutero. O orgulho faz você se sentir melhor do que as pessoas. O orgulho faz você se colocar em um patamar diferente. Justamente o que Caim... Caim, ele pensa o quê? Que ele é desprestigiado, né? E que ele é melhor do que Abel. Tanto que ou é Abel ou é ele.
Ou é Abel ou é ele. Tem orgulho no coração de Caim? O que você acha? Cuidado com o teu orgulho. Cuidado com a tua soberba. A sua arrogância. A sua prepotência de querer ser melhor do que as pessoas. O próximo passo é destruição. Esteja certo disso. Lutero diz exatamente isso. Esta soberba e orgulho da própria justiça são substituídos por inveja, ódio ao seu irmão. Quando ele percebe indícios de que Abel seria favorecido em detrimento dele mesmo, inveja e ódio são seguidos por fingimento e mentira. Ao falar amigavelmente com o irmão, que ele deseja morto, a fim de fazê-lo sentir-se seguro. E depois do fingimento vem o assassinato. Depois Caim ainda tenta desculpar o pecado, vocês vão ver. O último grau, que virá logo em seguida, é o desespero. A terrível queda do céu para o inferno. O ódio faz com que Deus seja esquecido. Martinho Lutero, amados, ele ilustra para nós o que está ocorrendo. E a fonte, o prisma de Lutero sobre esse texto é o orgulho de Caim. O ódio, amados, transforma o ser humano em um animal, que gera o quê? Assassinatos, brutalidades. Caim arroga para si o direito do Criador sobre a vida e a morte. E em seu ódio transforma-se no primeiro assassinato. Ele, que poderia ter resistido ao pecado, rejeita a oferta de Deus e é dominado pelo pecado. Abel, o inocente, assassinado, torna-se então o primeiro mártir do mundo. Por que mártir? Ele foi morto justamente pela justiça de Deus que estava nele, pelo caráter reto transformado por Deus. Abel, o primeiro mártir do mundo. Abel transforma-se em representante da igreja, odiado pelo mundo e perseguido. Quando olhamos para Abel, nós vemos a situação de cada crente e da sua igreja neste mundo. Caim perseguiu Abel, assim como os filhos do diabo perseguem a igreja de Cristo. E veja que Caim ele veste máscaras. Caim ele coloca máscaras. Primeiro chegando amigavelmente, dissimulando. Vamos para o campo. Depois essa amizade, essa amistosidade se transforma em violência e crueldade. A outra máscara que ele usa. Caim matou Abel sem lhe dar chances de defesa. Seu ódio foi consumado, seu sentimento errado, que produziu um comportamento totalmente contrário às Escrituras. O vulcão do ódio vazou em fúria assassina, irmãos. Cuidado com o monstro que está dentro de você, amado. Pois quem guarda a ira no coração abriga o diabo no peito. Paulo vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Correto? Não abrigue ira no seu coração. Não abrigue ódio no seu coração. Porque se você tem mágoa, e mágoa e rancor é o quê, irmãos? O que é rancor, ranço de alguém? O que é isso? Ódio, isso é assassinato. E se você guarda isso no seu coração, você está guardando o diabo no seu peito. Você está guardando o diabo. É justamente o que Caim fez, amados. Cuidado com esse monstro. Cuidado com a ira. Porque na solidão do campo, a inveja e a ira de Caim transformaram-se em ódio diabólico e brutalidade animal. Talvez o que falte para você é só uma oportunidade. Porque se eu pegar essa pessoa que você odeia e colocar numa sala, ela desarmada e você com 38 na mão, sem ninguém vendo, polícia bem longe, o que você faz com essa pessoa? O que você faz? Eu e meu irmão tinha sérias brigas. Meu irmão já me deu facada, eu já enfiei garfo na perna dele. Mas por quê? Ódio, ira. Tinha inveja no relacionamento entre eu e meu irmão também. Você que tem irmão aí, talvez se assemelhe com isso que eu estou falando. Mas tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso é fruto do pecado, irmãos. Amados, não deixe esse animal diabólico se transformar em brutalidade animal.
Talvez o que falte para muitos de nós, como eu disse, é a oportunidade certa. A quebra do 6º mandamento está aqui em jogo. Caim destruiu a si mesmo. Porque você já parou para pensar por que o assassinato ele é tão repugnante? Eu pegar e matar uma pessoa, um ser humano. O que isso significa? Espiritualmente falando. Caim destruiu a si mesmo. Ele matou a sua própria imagem. Porque só eu que sou a imagem e semelhança de Deus? O pior indivíduo aí fora, o satanista, também foi feito a imagem e semelhança de Deus. E pela pior espécie que ele seja, ele continua sendo um indivíduo constituído. Tem alma. Todo ser humano tem alma. Então ele é semelhante a mim? É semelhante. É igual. Quando eu mato ele, eu arrogo para mim direitos de criador. Olha só. Eu arrogo para mim idolatria pura. Idolatria pura. Eu penso que eu sou o criador, Deus. Eu tenho direito sobre a vida. Eu tenho direito sobre a morte. Olha só o que os movimentos sociais aí estão gerando. Essa questão de aborto, viu? Olha o que é isso, porque é assassinato também. Olha com a atrocidade que é isso. Quão horrendo isso é para Deus. Primeiro eu me coloco como Deus, ou arrogo para mim direitos de criador. E segundo, eu assassino a minha própria imagem. Eu destruo Deus. Ele se levantou contra seu próprio irmão, contra seu próprio sangue. Vale destacar que Caim não matou seu irmão por um ímpeto passional. Foi um crime cuidadosamente premeditado. Não foi aqui, amados, Caim defendendo a própria vida, não foi autodefesa, não foi nada disso. Não foi nada disso. Não matou um estranho em defesa própria, assassinou seu próprio irmão por inveja. Mesmo depois de estar no altar adorando a Deus e apesar da advertência da promessa de Deus. E o mais incrível de tudo isso é que Caim pegava lá o fruto da terra e levava para adorar a Deus. Caim era crente. Caim estava na igreja, irmão. Caim ia no altar levar o seu sacrifício. Caim ia. Assim como eu e você vamos. Isso não te dá um... Peraí. Isso pelo menos deve te fazer... Peraí, deixa eu analisar minha vida. Peraí. Porque quando você olha para Caim, você pensa, não, é um satanista que não quer saber de Deus, que vive na escuridão, que vive num quarto escuro, né? Um gótico, um homem, um ateu. Não, Caim não era isso. Caim não era isso. Caim adorava a Deus. Claro que falsamente. Mas ele estava no meio. Ele ia no altar. Ele foi criado pelos mesmos pais. Isso não te assusta não, pai e mãe? Pensar que seu filho pode ser um Caim? Faça a sua parte, meu querido. Não seja um motivo para o seu filho ser o Caim. Deus não descarta os meios. Tá? Ele pode usar muito bem a sua negligência, o seu orgulho, o seu mau exemplo, para caminhar o seu filho para os desejos pecaminosos dele, segundo a soberana vontade. E você será cúmplice ou meio para a perdição deste filho. Já pensou que horrível? Já pensou que horrível? Porque, amados, certamente Caim, ele cresceu com os seus desejos, e isso foi sendo alimentado. Adão, nós sabemos, vimos aqui que, pelos indícios bíblicos, ele e Eva creram, foram conformados, mas certamente Deus colocou ali alguém para ser um sinal, uma amostra das duas descendências. Mas quando olhamos para Abel, Abel é um tipo de Jesus, pare para pensar. Abel, e não Caim como Eva,
pensava no princípio, porque quando Eva teve Caim, lembra que ela gritou? Eis que Deus me deu um varão. Ela gritou isso, ela pensou que ali naquela primogenitura estaria ali o descendente prometido em Gênesis 15, o espiritual. Foi por água abaixo esse pensamento. Caim é o contrário, o extremo oposto. Torna-se um tipo de Jesus. Por quê? Jesus, o Redentor, nascido de mulher, é morto também pelos seus irmãos, pela própria nação judaica, que trazem sobre si o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até mesmo em Cristo, o sangue inocente foi derramado. Aparentemente, Caim enterrou Abel logo depois de matá-lo, pois, depois de acordo com a continuação da história, ele não está mais visível. Parece até que nada aconteceu. Por quê, amados? Olha a pergunta no verso 9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Certamente, Cael não estava mais visível entre eles. Estava ocultar cadáver é ainda mais agravante, né? No crime, né? Caim, ele fez tudo. Se fosse na lei natural aí dos homens, ele ocultou o cadáver. Ou seja, quanto mais você mente no crime, até entre os homens só vai piorando, né? A situação só vai piorando. Certamente Caim ocultou o cadáver. Porque Deus perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Aí respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Assim como no primeiro pecado, irmãos, Deus aparece imediatamente depois da morte de Abel. E talvez Caim estivesse fugindo. Onde quer que estivesse, Deus lhe interrompe o caminho, entra ali e fala justamente onde está Abel, teu irmão. Amados, a pergunta de Deus não é igual, perceba, igual feita a Adão. Lembra quando Adão e Eva pecaram e eles se esconderam entre as árvores? Deus chega no jardim e fala, onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. Aqui, Deus não pergunta a Caim, onde você está, Caim? Ele pergunta sobre quem? Abel. Onde está Abel, teu irmão? Essa pergunta de Deus, ela já soa diferente. Ela já tem pretensões diferentes. Uma pergunta, amados, que o responsabiliza. Porque o sangue de Abel, neste momento, já estava clamando. Interessante que em Mateus 23, 35, abre aí na sua Bíblia. Mateus 23, 35. Acho que eu vou começar a parar de pôr aí, porque é bom que acorde o irmão. Isso aqui, ó. Mateus 23, 35. Diz o seguinte, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Qual é o contexto do capítulo 23 de Mateus? São os anúncios, são as denúncias, a sentença de Cristo sobre os fariseus hipócritas. É aqui que tem os ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, Caim. Ai de vós. E você percebe que Cristo coloca sobre esses homens, inclusive o sangue de Abel, na conta deles. Aí você se pergunta, mas que esses homens viveram em épocas diferentes? Por que eles estão sendo responsabilizados pelo sangue de Abel? Porque o motivo do assassinato e da perseguição sempre foi o mesmo. Não é só físico. Na verdade, não é físico. É espiritual. Porque aqueles que perseguem Cristo, ou perseguem os seus seguidores, perseguem o próprio Cristo.
E o sangue de Cristo, de todos os profetas que vieram anunciar e foram mortos por este ódio, por essa hipocrisia, por esta inveja, são responsabilizados pelo sangue de todos os mártires. Responsabilizados. Essa pergunta é uma pergunta que responsabiliza. Onde está seu irmão Abel? Já está responsabilizando Caim, perdão. A responsabilidade que Deus exige de Caim é a responsabilização pelo irmão. A pergunta em si é, como mostra o texto a seguir, uma pergunta retórica. Isto é, Deus sabe exatamente o que aconteceu com Abel. Deus sabe. Ele quer que Caim confesse sua culpa. Mas Caim não reconhece o seu pecado. Antes ele responde. Vamos ver a resposta dele? Deus está aqui, mano, falando, onde está seu irmão Abel? Se Caim realmente tivesse algum senso, algum caráter reto dentro de si, algum compromisso com a palavra de Deus e com o senhorio do seu Deus, ele falaria, eu matei, Senhor. Eu tive inveja. Fui eu que matei. Mas olha como ele responde. Respondeu ele, não sei. Não sei. Mentira. Sabe sim. Mentiroso. Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Amados, uma coisa que é fácil é pegar mentiroso. Sabia? Como é que você pega mentiroso? Fazendo perguntas. Você pergunta uma coisa, ele vai falar, vai inventar uma história. Aí, de acordo com aquilo que ele falar, você lança outra pergunta. Tá, mas isso? E vai chegar um ponto que ele não tem como fugir. O mentiroso, ao mesmo tempo, ele é idiota. O mentiroso, ele cai na própria mentira, tanto que criou-se um ditado, né? A mentira tem perna curta, ou seja, ela não vai longe. Né? É igual a Isadora quando anda com a gente, né, na rua, né? A gente vai andando normal, daqui a pouco a gente está lá na frente e a Isadora está lá atrás. Lá. Eu falo, bora Isadora! Ela falou, não, tem a perna curta. Ela não consegue, não vai longe. Né, coitada? A mentira é assim, irmãos. Perna curta. Não vai longe. Rapidamente ela é descoberta. Mas vamos analisar a resposta de Caim. A primeira reação de Caim foi mentir descaradamente. A intenção da mentira era ocultar ou disfarçar o que acontecera. Quando há algum assassinato, normalmente a mentira também aparece. E Caim não tem medo de disfarçar a mentira com uma piada sarcástica. Caim, ele é tão dissimulado. Esse homem é tão tomado pelo orgulho que ele usa de sarcasmo para com o próprio Deus. Olha o nível do ser humano ímpio. Olha o nível do coração de um homem que não teme a Deus. Virar para o Criador e agir com essa mentira. E não só mentira, com sarcasmo. Aqui, amados, a resposta dele, não sou eu o guarda do meu irmão, é como se ele estivesse dizendo, eu não sou o pai dele. Eu não sou o pai dele, eu não tenho obrigação de saber onde ele está. Alguns outros comentaristas vão dizer, por acaso eu deveria pastorear o pastor? Porque ele era pastor. Essa resposta de Caim destila o veneno que estava no coração dele. A inveja, o ódio. E perceba, olha como é interessante esse texto. Essa resposta demonstra que ele permanecia com um ódio do irmão já morto. Ou seja, você pensa, vou eliminar os meus problemas, vou matar esse aqui. Tum. Você acha que vai embora a raiva? O ódio não vai, porque isso está no seu coração. Isso é da sua natureza. Então, quando você coloca o eu ou ele, na verdade você está se enganando. Que você precisa se arrepender daquilo que você sente e daquilo que você é. E como esse homem rejeita Deus. Como esse homem não está nem aí para quem Deus é. A Bíblia não relata quais os ensinos sobre Deus ele recebeu de Adão e Eva.
Mas Adão e Eva são os primeiros ali que viram, ó, esse Deus é o Deus criador, tudo que você está vendo aí, ele que criou. Como que ele criou? Pela sua palavra. Ó, quando a gente pecou, ele sabia o que a gente fez, viu? Porque ele chegou na gente e confrontou a gente, viu? Esse Deus, então, ele é onisciente, viu? Olha como ele é. Ele age como Deus fosse onisciente aqui. Os ímpios anulam os atributos de Deus. Você anula os atributos de Deus? A palavra guarda aqui, sou eu guarda do meu irmão, é um verbo cal particípio, ou seja, é uma característica, né? Significa guardião, aquele que protege, o que vigia, observador. O que ele está falando, eu não sou observador do meu irmão, não tenho responsabilidade, não sou guarda dele, eu não sou vigia dele. O próprio assassino, mentiroso, dissimulado. Caim, então, amados, tentou ocultar o seu crime, tentou fugir e se esconder. Por isso que a principal característica dos impenitentes, dos ímpios, é o quê? Por que a reunião de oração é importante? Porque a primeira coisa que acompanha um salvo é a confissão do pecado. É saber que está errado. É saber quem ele é e o que ele precisa. Agora o ímpio age como? Ele foge. Ele dissimula. Geralmente as pessoas que saem da igreja por causa de pecado, ela também começa a impedir certos contatos que às vezes irá lhe confrontar, revelar o seu erro. Não é assim que acontece? Por que a pessoa não quer vir para a igreja? Porque não, eles vão expor meu pecado. Aí eles começam a ter uma vida, né, paralela, uma vida nas margens. É um marginal espiritual. O que é um marginal? Vive às margens da sociedade. O ímpio é o quê? Vive às margens das leis de Deus. Marginal. E disso se percebe claramente a força do juízo divino. E algo muito interessante aqui, né, que deve despertar em nós temor. Pois de tal modo penetra o coração endurecido dos ímpios esse juízo de Deus, que estes são intimamente obrigados a serem seus próprios juízes. O que Caim está sendo aqui, ele está advogando sua própria causa. Ô filha, quantos TCC dá para fazer da Bíblia, hein? Falei para a Laura, dá para fazer o julgamento errado de Jesus, né, que foi contra a lei. Dá para fazer uma análise daquilo. Quantos casos? Né? Dá para fazer um TCC. Amados, a Caim está advogando em sua própria causa, porque foi obrigado aqui a responder. Nem lhes é permitido suprimir o sentimento da culpa, que ele tem tentado extorquir, para não deixar sequer um vestígio ou cicatriz do seu endurecimento. Embora Caim, com feroz rebeldia, tentasse violentamente repelir o juízo de Deus, vocês conseguem observar isso? Que ele está tentando repelir o juízo de Deus? Eu não sou guarda dele. Ele está tentando se eximir da culpa. Ao negar que era o guardador da vida do seu irmão, acredita ele que poderia escapar por essa desculpa, que não lhe fora exigido dar contas do assassinato do seu irmão, porque ele não recebera a ordem expressa de cuidar dele. Olha a sujeira. É por isso que eu falo para os nossos irmãos aqui que estudam de advocacia, né? Direito. Às vezes, dependendo do caso que você pegar, você vai vir um camarada, ele vai se apresentar a você. O que está acontecendo? Você está respondendo pelo quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o advogado, se ele tem um mínimo de senso, ele fala, mas você está errado, né? A lei já te condena por causa disso, disso e disso. Mas tudo bem, já que eu vou ganhar dinheiro, então vamos advogar a sua causa. Como que eu advogo a causa de alguém que eu sei que perante a lei já está errado? Como? Como, irmão? Fazendo o quê? Mentindo. Tentando achar uma brecha, tentando dissimular alguma coisa. Né? Não estou dizendo que é o caso das irmãs. Tá? Mas tenta dissimular essa situação para tentar achar uma brecha, porque às vezes o caso é tão nítido e já é autocondenatório que apenas tenta o quê? Amenizar aquela pena, tirar um pouco da pena. Mas para isso vai ter que usar de artifícios que geralmente não são retos, né? Justos, né? Infelizmente. Então, não só isso, mas em toda a profissão, né? A justiça deve nos acompanhar. Mas você percebe que em Caim tentando advogar a sua causa, porque existe aqui um tom de juízo, porque Deus está confrontando ele, onde está o seu irmão,
Ele está expondo o crime de Caim, colocando a responsabilidade dele, e ele faz o quê? Dissimula. A sua resposta é o quê? É uma mentira. Aí entramos no verso 10 e último, amados. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Aqui ele já expõe. Aqui ele já disse claramente a Caim: você é assassino. Você matou o seu irmão. Ou seja, Deus está dando aqui ao mesmo tempo uma prova da sua onisciência. Ele está dando uma prova para Caim de que ele é Deus, mesmo que ele tente anular. Porque ele sabe o que aconteceu. Ele está falando, aqui ele afirma a voz do sangue do teu irmão. Claro que é uma linguagem aqui metafórica. Mas vamos analisar. E disse Deus: que fizeste? Mais uma vez, a pergunta de Deus não é porque ele precisa ser informado, mas para produzir algum tipo de arrependimento no coração do impenitente. Caim não apenas se atreve a mentir para Deus, mas ousa até mesmo zombar, como vimos na sua resposta. Ele não está disposto, amado, a submeter-se ao interrogatório. Vocês já viram pessoas que nós constatamos que estavam vivendo vidas pecaminosas, a igreja chamou para o interrogatório, o que fez? Sumiu. Sumiu daí, nunca mais voltou. Já teve uns 3 aí já. Já teve uns 3. Não encarou o seu próprio erro. Todavia, Deus tira a máscara dessas pessoas. Cedo ou tarde, mas pode ser tarde demais. Tira a máscara e revela a culpa. Os advogados apelam para o primeiro tipo de defesa, que é a negação do fato. Quando o fato não pode ser negado, recorre às circunstâncias qualificadoras do caso, não é assim? Negam, tentam negar o caso. Aí viu que não dá certo, aí eles começam a olhar o quê? Para as circunstâncias ao redor. O que induziu, o que levou ele a fazer. Um advogado tem que ser muito inteligente. Ele tem que ter um poder analítico das coisas. Muito refinado. Né? E tem que ser astuto. Para o bem ou para o mal. Aí, cada um é cada um. Deus já não questiona aqui, no verso 10, vocês percebem? O que ele fizera. Aqui ele já constata. Mas pronunciando uma única palavra, disse ele o autor do feito, agravando assim a atrocidade do crime. Aprendemos, pois, na pessoa de um homem, que infeliz resultado de um ato aguardam aqueles que desejam se isentar por contender contra Deus. Pois aquele que sonda os corações não tem necessidade de um sinuoso curso de investigação, mas com uma palavra destrói de tal modo aqueles que o acusam. O que é suficiente, e mais que suficiente para a sua condenação. Mas você acha que no dia do juízo final, quando Cristo vier, você acha que vai ter chance de resposta? Você vai ficar respondendo? Mas com uma palavra, como estamos vendo aqui. Olha como ele está destruindo as defesas de Caim. Com uma palavra, toda a defesa de todo o homem será destruída, tanto que o anúncio é que todo joelho se dobrará. O que significa? Todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor. O que é aquilo? E essa é uma visão escatológica. Reconhecerão quem é o Senhor. Reconhecerão que são culpados. Os ímpios, no dia do juízo, eles reconhecerão sua culpa. Mas será tarde demais. Será tarde demais. O anúncio aqui dessa palavra é para que você se arrependa hoje. Você que nos ouve. Porque a máscara vai cair. Vai cair. Não viva na mentira. Não viva no engano. Não viva anulando Deus. E a última parte do verso, que é onde eu encerro. A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Eu disse aos irmãos que é uma linguagem metafórica, né? Mas perceba, amados. Deus investiga. Pois esse ultraje é um ultraje divino. E o Novo Testamento, ele combina com o Antigo Testamento também, e que desenvolve essa metáfora. Eles utilizam coisas inanimadas para trazer mensagens, né?
para o povo de Deus. As parábolas de Jesus são claras, são linguagens metafóricas, porém que falam sobre atitudes reais, né, dos humanos. A voz do sangue é a primeira coisa que nós vemos nessa linguagem aqui. E perceba, a capacidade que pode ser atribuída ao sangue. O sangue representa o quê, amados? Vida. Quando o sangue fala, tanto que, para saber se uma pessoa está viva, o que os médicos fazem? A primeira coisa, ver se tem pulso, batimento sanguíneo, né? Se o coração ainda está bombeando, porque uma vez que parou isso, acabou-se, não tem mais vida. O sangue derramado é a voz audível para Deus. Como neste trecho a palavra sangue aparece no plural. O texto refere-se às gotas de sangue derramadas pela violência, absorvidas pela terra depois da morte. O sangue que clama, ou a alma que clama, é o motivo para que Deus exija o sangue daquele que destruiu a vida. Qual que é a pena para o povo que recebeu o decálogo, né, a lei mosaica? Qual era a pena para aqueles que retirassem a vida de alguém? Morte. Para os irmãos entenderem a seriedade de Deus quanto a este mandamento. O quanto que o ódio, né, porque nós estudamos já o sexto mandamento, o ódio ele caracteriza assassinato também. Cristo deixa isso muito bem claro no Sermão do Monte. Não é só você pegar a arma e assassinar. Você pode fazer isso no coração. Isso é odioso a Deus. Este ato é um ultraje divino, pois Deus permanece concedendo graça a todos os homens. E veja, amados, essa linguagem sendo utilizada por João em uma visão escatológica. Lembra do Mateus 23 que lemos aí? Que o sangue de todos os justos, de todos os profetas, seriam colocados na responsabilidade daqueles que perseguiram? Veja em Apocalipse 6, verso 9 e 10, a visão de João. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, João viu debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, mártires. E do testemunho que deram, como Abel. Eles clamavam em alta voz. Olha como eles clamavam. Até quando? Até quando, ó soberano? Santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Os mártires, todos eles, todos que foram mortos pela palavra de Deus, todos que foram mortos por essa perseguição odiosa e sem motivos concretos, certamente estão hoje com Cristo, mas clamando para que a justiça de Deus seja feita. Tanto se você perceber, volta lá um verso antes, ele chama Deus antes. Não, pode passar? Passa. Olha lá, soberano, santo e verdadeiro. Ele apela para a fidelidade, ele apela para a santidade e pela sua soberania, ou seja, o seu poder, a sua majestosa, o seu majestoso reinado. Certamente esses homens estão hoje clamando no altar de Deus para que a justiça deles seja feita. Só que esses atos estão sendo acumulados. E a visão escatológica da volta de Cristo, quando ele vingar o sangue de todos os seus, certamente será sangue por sangue. Será sangue por sangue. Você que olha para o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, leia Apocalipse e veja o que Cristo vai fazer. Veja lá se sangue vai ser derramado. A imagem que nós temos em Apocalipse, o relato de João, é que na terra, o sangue derramado chegou à altura da onde vai o freio na boca dos cavalos. Você tem noção disso? Todos darão a vida e serão julgados. Ler Apocalipse é ganhar temor, reverência a Deus. Terror para os ímpios, maldosos,
Por outro lado, a seguinte consideração deve infligir terror nos perversos e violentos. Que Deus declara que assume as causas que os homens procuram esconder, não em consequência de algum impulso externo, mas por causa da sua própria natureza. Deus olhar para esses assassinatos e todos que ocorrem na face da terra e ele não agir, vai contra a sua própria natureza, então certamente ele agirá. Se os humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus, quando eu assassino alguém, eu estou atingindo Deus. Independente de quem seja. Independente de quem seja. É um ultraje divino. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos mostra um alívio aos justos. Porque por mais que Abel já esteja morto, enterrado, sofreu o ódio de homens, você percebe aqui o pronome? O sangue do teu irmão está clamando a mim. Abel, e isso reforçado por Hebreus, o autor de Hebreus, diz que Abel estava nos braços do Pai. Certamente estava nos braços do Pai. Ou seja, amados, por que isso é um alívio para os justos? Essa doutrina traz alívio aos fiéis, para que não vivam demasiadamente ansiosos acerca de sua vida. Disso aprendemos que Deus vela sobre eles continuamente. Assim ele troveja com veemência contra os ímpios que não têm escrúpulos, de perversamente prejudicar e destruir aqueles a quem Deus determinou preservar. Ainda mais que o sangue do Filho de Deus esteja sobre os seus filhos, sangue esse que fala em graça e verdade. Pois quando olhamos para o seu filho, ele também foi assassinado. Quando olhamos para Cristo, ele também foi entregue nas mãos de malfeitores. Quando olhamos para Abel, temos uma tipologia apontando para Cristo. E isso é confortante a nós. Por quê, pastor? Porque independentemente, você que anda com Deus, você que tem o Espírito Santo em você, mesmo que você seja perseguido, morto, açoitado pela sua fé e seu testemunho, certamente Deus estará contigo. Porque através dessa perseguição ferrenha, nós somos salvos em Cristo. Hebreus 12, 24, eu encerro com esse texto. Pode pôr aqui. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala, olha o sangue falando aí de novo, que fala melhor do que o sangue de quem? Então Abel era um tipo? Era um tipo. Com prova escriturísticas. Abel era um tipo de Cristo. E esse sangue fala, como diz o autor de Hebreus, aspergido sobre nós, um sangue que purifica, um sangue que perdoa. Esse sangue, amados, é o motivo da nossa alegria e da nossa salvação. E é isso que faremos à noite. Cearemos e celebraremos a morte e o seu sangue derramado, que fala por nós. Louvado seja Deus pela sua obra e por este sangue vertido na cruz. E que nós possamos aprender que esses sentimentos constatados em Caim não são sentimentos oriundos de Deus. E se existe em nós, e certamente existe, deve ser através de muita oração, de muito temor a Deus, eliminado de nossas vidas. Vamos orar? Oremos.